Salve, amada Igreja Gloriosa, paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de estar tratando com os irmãos sobre um tema muito importante, a vitória da fé. Texto 1 João 5, 1, 5. E para nós introduzirmos, todos nós queremos ter uma vida cristã vitoriosa. É o nosso alvo, o nosso objetivo. Aquela vida abundante, realizada, constante na obra do Senhor, perseverante nas orações, cheia do fruto do Espírito. João 10, 10, Gálatas 5, 22, 23. No entanto, a vida vitoriosa está diretamente relacionada à dependência da vitória de Cristo. Colossenses 2, 14 e 15. E a prática de exercícios espirituais, os quais João destaca, são eles. Primeiro, a vitória, a fé em Jesus. 1 João 5, 1, 5. Quando recebemos a Cristo em nossos corações, apropriamo-nos de sua vitória na cruz. Ali ele venceu Satanás. Colossenses 2, 14 e 15. Venceu na ressurreição a morte. 1 Coríntios 15, 4, 20. Os que creem em Cristo estão inseridos na vitória dele, visto que somos participantes da natureza divina, 2 Pedro 1, 4. Nós temos a fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. Primeiro, a fé que vence o mundo. 2. Ela revela Jesus como Filho de Deus. E 3. Jesus é vitorioso sobre o mundo. 2 Coríntios 2, 14, Atos 29, 20 e Filipenses 1, 12. 4. Pela fé, os servos podem vencer. 5. Os heróis da fé, Hebreus 11, vencer o mundo pela fé. Somos vitoriosos quando amamos os irmãos. 1 João 4, 7. B. Praticamos a justiça. 1 João 2, 29. Se abandonamos o pecado. 1 João 3, 9. Sem a fé salvadora é impossível vencer o mundo. Quem não conhece a Cristo são vencidos pelo mundo. Fora de Cristo nós somos escravos do pecado e do mundo. Gálatas 4, 9, Romanos 6, 6, 17 e 20. Mundo morto para nós, que é igual nós também mortos para o mundo. Colossenses 6, 14. Gálatas 6, 14. Nossos corpos, como santuário do Espírito Santo, estão disponíveis somente para Deus. 1 Coríntios 3, 16, 17. Segundo, o amor aos irmãos. O amor aos irmãos, exercícios espirituais, a prática do exercício, esse exercício de amar os irmãos, 1 João 5, 2. João fala muito do amor aos irmãos, 2, 10, 3, 10, 18, 4, 7, 8, 10, 21. Os que amam a Deus, amam os que dele são nascidos, porque são a sua imagem. Gênesis 1, 27, Efésios 2, 10. Amar os filhos de Deus, verso 12, é olhá-los com os olhos do Pai Celestial, é ser instrumento nas mãos de Deus para amar e abençoar outras vidas. É mais fácil amar só de palavras, 3,18. O amor precisa ter seu lado prático, e não somente contemplativo, pois o amor aos irmãos é uma prova incontestável de que amamos a Deus. 3. A obediência a Deus. Essa prática está constante na nossa vida. 1 João 5, 3. A vida vitoriosa está diretamente ligada a uma vida de obediência à palavra de Deus. A obediência é um claro sinal de amor. João 14, 13 e 21. Deus requer primeiro a obediência, 1 Samuel 15, 22. A verdade é que os crentes que não se preocupam em obedecer à palavra de Deus serão sempre derrotados e frustrados em seus alvos.
Nós precisamos ter uma fé viva, uma fé que transpõe montes e montanhas, uma fé que, como a que Jesus falou lá do grão de mostarda, nós precisamos daquela fé, meu amado. Para nós termos uma vida vitoriosa, nós precisamos caminhar. Sem fé é impossível agradar a Deus, nós precisamos compreender a força da fé que precisa haver em nós, porque sem fé nós não vamos chegar a lugar algum. Sem fé nós somos vulneráveis, com fé nós somos invencíveis. Quando nós temos elementos que nos impulsionam, como a obediência, a fé, o amor, quando nós temos, e a esperança, quando nós temos essas palavras, esses sentimentos dentro de nós, nós somos invencíveis. Nada pode nos paralisar. Os mandamentos não são difíceis de cumprir, pois o fardo de Cristo é leve, Mateus 11:30. Aí a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Romanos 12:2. Deus quer que nós permaneçamos nessa fé. Deus quer levantar mais heróis da fé, para que nós possamos realmente glorificar e exaltar o nome dele e testemunhar dele através da fé. Dizer para as pessoas que o Deus que nós servimos, que o que gera milagre é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos acreditar naquilo que nós não vemos, e é a fé que nos leva a acreditar e aceitar aquilo que não vemos, sem questionamentos, sem ficar procurando explicações para tudo. O nosso Deus é inexplicável, ele não tem que explicar nada para nós. Tome a decisão hoje de ser mais obediente à palavra do Senhor. Veja como se pode ser vitorioso na obediência à palavra. Primeiro, Abraão obedeceu a Deus, Gênesis 12:1-3. Sai da tua terra, sai do meio da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Crer naquilo que ele não via. Ele creu em quem estava prometendo. Moisés foi fiel ao chamamento de Deus. Êxodo 3:1-22. O Senhor o chamou para uma grande missão. Ele acreditou naquele que estava chamando ele, comissionando ele. Samuel atentou à voz do Senhor. 1 Samuel 3:1-14, quando o Senhor o chamou ainda criança, lá no santuário, lá no templo, lá no tabernáculo, lá junto com o profeta Elias, com o profeta Eli, e ele ouve a voz do Senhor, e Deus fala com ele, o surgimento de um profeta, de um homem de Deus, que o Senhor falaria com ele. 4. Paulo foi obediente à visão celestial, Atos 26:19. Os que obedecem à palavra de Deus nunca se decepcionarão, o sucesso é garantido. E para concluir, são os 3 pontos: a fé em Cristo, amor aos irmãos e obediência a Deus. Se esses pontos forem seguidos, nós teremos vitória sobre o mundo. Nós ficamos invulneráveis, nós criamos um escudo, a fé é o nosso escudo, é o escudo de defesa, meu querido. Que nós nos defendemos das setas inflamadas de Satanás, o mundo que juntamente com a carne, Gálatas 6:16-21, e o diabo, 1 Pedro 5:8, faz de oposição à nossa vida cristã, pode ser vencido se nós estivermos dentro desses 3 princípios: amor aos irmãos, fé em Cristo e obediência a Deus. Nós podemos vencer. O que crê em Cristo está acima desse sistema mundano de valores. Maior é aquele que está em nós. 4:4. O mundo é primeiramente derrotado pela cruz. Gálatas 6:14. Depois, pelos que estão em Cristo. Querido, se nós estivermos em Cristo, no nome de Jesus, ele nos dá toda a autoridade, toda a autonomia para enfrentarmos toda a obra levantada contra nós, toda a cilada e ardil de Satanás. O Senhor nos dá autoridade. Não devemos nos conformar com o mundo, Romanos 12:2, nem imitar os habitantes da terra, Deuteronômio 12:29 a seguir. Vencer o mundo significa rejeitar os ideais do mundo, permitindo apenas aos que é justo, puro e de boa fama, ocupar o nosso pensamento. Filipenses 4:8. Nós aprendemos a nos vigiar, a nos conduzir prudentemente, para que nós possamos realmente, a fé nos leva a isso, meu querido, a fé é a obediência, a fé é a certeza de que nós vamos conseguir obedecer.
Sem fé nós não podemos agradar a Deus. Não adianta a gente obedecer e não ter fé. São ações que andam interligadas. Nós precisamos acreditar que o que vence o mundo é a nossa fé. Que o que vence o diabo é a nossa fé. O que vence a carne é a nossa fé. Nós precisamos acreditar naquele que nos chamou. E nós só vamos acreditar quando essa fé espiritual for despertada em nós. É o que eu gostaria de deixar para você nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.